Confesso que tava faltando um pouco de coragem para eu gravar esse vídeo, esse tema aí que vocês já estão me pedindo há algum tempo, para falar sobre seguro de saúde, sobre plano de saúde na Alemanha. Pois é, reuni todas as minhas forças do fundo da minha alma e tô aqui hoje para responder as dúvidas de vocês. Oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no meu canal você vê vídeos sobre vida na Alemanha e sobre as minhas viagens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do meu conteúdo, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, aproveita e já ativa o sininho também, porque você recebe notificação toda vez que sair vídeo novo aqui. E vamos falar desse assunto que, como tantos aqui na Alemanha, é um assunto burocrático, é um assunto complicado, e aí eu resolvi ceder às várias perguntas de vocês que eu sempre recebo sobre esse tema e pesquisar e fazer esse vídeo aqui pra vocês. Pro vídeo ficar mais didático, eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Vocês me mandaram várias perguntas, eu tentei reunir todas ali em grupos para tentar abordar a maioria delas. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas que surgiram, mas eu vou tentar responder de uma forma que fique claro para vocês como é que funciona o seguro-saúde aqui na Alemanha, e as perguntas que mais apareceram também vou responder. Antes de começar, eu gosto sempre de falar isso, não sou nenhuma expert no assunto, não dou consultoria de melhor seguro, tô aqui como uma mera mortal moradora brasileira, moradora da Alemanha. Pesquisei para saber usei, assim, tanto da minha experiência quanto coisas que eu já vi como é que funcionam aqui, e também pesquisei para ver se aquilo que eu tinha visto funcionando era realmente só uma situação que aconteceu daquele jeito ou se realmente é alguma coisa prevista em lei. Enfim, o que eu vou falar aqui é de acordo com a minha pesquisa e com as minhas vivências. Isso aqui não é de modo algum uma consultoria de como você deve fazer no seu caso, tá? Vou explicar aqui para que você entenda como funciona o seguro na Alemanha e como você deve proceder, como você pode começar a pensar e decidir sobre o seu seguro-saúde aqui na Alemanha. Então, bora começar com as perguntas. O seguro serve para você usar o SUS na Alemanha, né? Eu vou ler 3 perguntas juntas e depois eu vou responder. Cidadão italiano precisa de seguro-saúde na Alemanha? O governo ajuda quem não tem condições? Como fica para pessoa em situação de rua, por exemplo? Tá, eu acho que essas 3 perguntas dá pra gente começar a falar sobre o que é o seguro-saúde aqui na Alemanha. O seguro-saúde é como é chamado o plano de saúde aqui na Alemanha. Em alemão chama Krankenversicherung, que é seguro-saúde, a tradução literal. Por isso que a gente fala seguro-saúde, não plano de saúde. E ele é obrigatório para todos que moram na Alemanha. Então não interessa se você é estrangeiro que mora na Alemanha, não interessa se você tem visto X ou visto Y, não interessa se você é cidadão alemão ou italiano ou português ou sei lá da onde, ou se você nasceu aqui, se você nasceu em outro lugar. Não importa, todo mundo que mora na Alemanha precisa, é obrigatório por lei ter um seguro-saúde. E aí, respondendo a pergunta do SUS, SUS é maravilhoso. Aqui, o seguro-saúde, apesar de ele ser obrigatório, ele é pago, então ele não é gratuito como o que a gente tem no Brasil. O sistema de saúde do Brasil é gratuito. Aqui não, aqui você paga. Não importa se você tem um seguro-saúde privado ou se você tem um seguro-saúde legal, que é chamado, que é o Gesetzliche Krankenkasse. Não importa se você tem o Gesetzlich ou o Privat. Então, não importa se é privado ou legal, mas ambos são pagos. E aí, dito isso, tem 3 tipos de adesão, tem 3 maneiras de você ter um seguro-saúde aqui na Alemanha. Um é pela adesão obrigatória, outro é pela adesão voluntária e a terceira opção é o seguro familiar. Então, quando você é ali dependente ou quando você tem um seguro para a família inteira. Vai ficar mais claro mais pra frente com as próximas perguntas. O segundo tema, as perguntas que eu vou responder aqui, acho que foi o tema que mais teve muita pergunta sobre isso. A diferença entre os seguros de saúde públicos e os privados. Compensa trocar do público para o privado? Vale mais a pena fazer um ou outro? Nunca entendi direito qual a diferença entre um e o outro. Qual é o melhor? Qual é o mais caro? Eu nem vou ler todas as perguntas que eu recebi, porque com relação a isso, essa comparação entre os dois, eu acho que é o que
menos fica claro, o que mais é confuso pra gente. Então, como eu falei, existem os seguros legais, que são os Gesetzliche Krankenkasse, ou Krankenversicherung, que são os chamados GKV, e tem os PKV, os Private Krankenversicherung, que são os privados. Então vamos lá, tem o legal e tem o privado. Para ambos são empresas que oferecem esses serviços. Então não é o governo que dá esse serviço, são empresas que dão esse serviço. Então, mesmo entre os legais, os seguros legais, os Gesetzliche Krankenkasse, mesmo entre eles, entre as empresas de seguros legais, vai variar um pouco o que um ou outro oferece. E aí, o que muda entre um e outro? Eu falei ali que os dois são pagos, tanto os legais quanto, que a gente chama de público, quanto os privados. A diferença é a forma como esse valor é calculada. Então, para os seguros públicos ou os legais, o valor vai depender da renda de cada um. Então, se você tem um salário mais alto, você vai pagar uma porcentagem daquele salário, que eu já vou dar um spoiler aqui, é 14,6%. Já explico mais pra frente o que você paga e o que a empresa paga, ou enfim, desses 14,6%, mas foca aqui no valor. Então, o valor é de 14,6%. Se você tem um salário muito alto, esse valor vai ser alto. Se você ganha menos, 14,6% do seu salário vai ser, obviamente, menos. Independente de quanto você paga, se você paga menos ali ou se você paga mais, essas duas pessoas estão recebendo os mesmos benefícios. E o que tá em lei que essas pessoas têm que receber é tratamento médico, odontológico, psicoterapêutico, detecção e prevenção precoce de doenças, cuidados em casa, caso você precise. Então, por exemplo, quem tem alguma doença que precisa ser de cuidador em casa, ou idosos que precisam de cuidador em casa. Isso também deve ser coberto por um seguro legal, seguro saúde legal, e algumas medidas de reabilitação e fornecimento de alimentos. Mas como vocês podem ver, esse texto é bem abrangente. Então não diz aqui exatamente o que cada seguro deve cobrir. E é por isso que isso dá abertura para cada seguro fazer o que bem entender, né? Dar o serviço que bem entender, contanto que siga essas normas aqui que eu acabei de falar, que são normas do que cada seguro legal, o mínimo que deve oferecer. E aí essa contribuição de todo mundo que tem o seguro legal, que tem o seguro saúde legal na Alemanha, vai para um fundo conjunto de todos os seguros de saúde público e assim consegue prover para todo mundo, para toda a população da Alemanha que está assegurada com o seguro saúde, inclusive ali para quem está desempregado, para dependentes que não pagam nada, enfim, para todo mundo consegue prover uma assistência médica. E aí, beleza, esse foi o seguro saúde legal. Como é que funciona então o seguro saúde privado? O seguro saúde privado fica muito mais difícil aqui de eu falar para vocês quanto custa, se é mais caro ou mais barato, porque ele não é baseado na sua renda. Ele é baseado em alguma doença precoce que você já tem. Ele é baseado no risco que você tem de desenvolver doenças, então aí qualquer predisposição genética que você tenha. É baseado na idade que você contrata o seguro. E, obviamente, vai depender de quais serviços você contrata, então é muito individual. Então, por exemplo, se você acha muito importante que tenha um plano odontológico, que você vai fazer ali, sei lá, clareamento coberto pelo seguro, sei lá se isso é possível, mas você vai querer fazer muitas coisas nos dentes ali, e aí você quer um seguro odontológico super maravilhoso. Aí você vai pagar certo valor por causa disso. Ou, aqui eu acho assim, o ideal é que você analise o que é importante pra você, que você analise doenças ou alguma coisa aí do seu corpo que já te mostrou algum sinal, ou alergia, ou enfim, alguma doença que você acha que talvez já tá se mostrando, doenças genéticas. Então tudo isso você tem que analisar, é olhar pra si mesmo, olhar para o seu histórico familiar e pensar realmente o que você precisa, que tipo de cobertura você precisa. E aí você vai fechar com o seguro privado aquilo ali que você mais precisa. Então você vai pagar de acordo com aquilo que você contrata. E aí vale dizer que pro seguro privado, o escopo mínimo dele, né, o mínimo que ele pode oferecer é o igual ao seguro legal. Então menos que isso ele não vai ter. E aí alguém mandou uma pergunta assim: por que tem um mix de privado e legal? Pois é, porque nem todo mundo pode escolher
escolher entre o legal e o privado. Todo mundo que tem uma renda mensal maior que 450 euros ou menor do que 5.362 euros e 50 centavos por mês, isso bruto, precisa ter um seguro de saúde legal. Então, se a pessoa ganha mais do que esses 5.362 euros e 50 por mês, que isso dá, esse valor é sempre corrigido, tá? Todo ano, então tem que ficar ligado. Se você não tá vendo esse vídeo em 2021, tem que olhar qual é o valor atual. Mas em 2021 é esse valor anual de 64.350 euros, né, bruto de salário. Se você ganha a partir disso, né, isso ou mais, você pode ser liberado do seguro saúde legal. E aí você pode escolher se você quer continuar no seguro de saúde legal ou se você quer ir para um seguro saúde privado. E aí o que acontece, que rola esse mix do público e do privado, é que muita gente ganha menos que isso, então precisa estar segurado pelo seguro saúde legal, mas a pessoa quer, por exemplo, de novo, um plano odontológico melhor, ou a pessoa quer terapias alternativas, enfim. Então ela contrata um Zusatzversicherung ou Zusatzleistungen, que são serviços extras, e aí ela paga essa parte privada. Então é por isso que existe esse mix. Então você tem uma parte que é paga para o seguro legal e você tem contratos extras com seguros privados de coisas que você acha interessante cobrir que o seguro legal não cobre. A próxima pergunta é: toda empresa oferece seguro de saúde na Alemanha? Então, funciona da seguinte forma: como o seguro é obrigatório, todo mundo tem seguro, e quando você é contratado por uma empresa, a empresa paga metade do seu seguro. Então, lembra aquele valor que eu falei lá de 14,6% do salário é o que você paga pelo seguro saúde legal? A empresa vai pagar 7,3% desse seguro e você vai pagar 7,3% desse seguro. Então, na verdade, o que vem descontado da sua folha de pagamento é o 7,3% se você trabalha numa empresa e a sua empresa, o seu empregador, vai pagar a outra parte do seguro. Aí a próxima pergunta é sobre autônomos. Ela descobriu mais de um ano depois que ela não podia usar mais o seguro do marido, ela não podia mais ser dependente, porque a empresa dele não explicou como funcionava. E aí outra pessoa perguntou também qual ou quanto é o seguro de saúde para empreendedor. Pois é, o seguro saúde para o empreendedor, ele funciona basicamente do mesmo jeito que o seguro saúde legal. Ele também é 14% da sua renda. Só que aí o que acontece? Se você ainda tem uma renda muito baixa, você tem um mínimo para pagar. Então, menos que isso por mês, você não pode pagar. E esse valor hoje, em 2021, é de 167,79 euros por mês. Então, esse é o valor mínimo que você, como autônomo, tem que pagar para o seguro-saúde. E aí, se você ganha mais do que esse mínimo, né? Se o 14% da sua renda excede esse mínimo, aí você começa a pagar realmente o 14% da renda. E como você não é empregado por ninguém, você é empregado de você mesmo, você paga as duas partes do seguro, né? Não racha com a empresa como quem é empregado. E como ela falou aqui na pergunta, quando você é autônomo, você não pode mais ser dependente de outra pessoa. Não interessa quanto você ganha, você não pode mais ser dependente. Você tem que pagar o seu próprio seguro-saúde. Isso aí é um problema porque muita gente não sabe disso e aí depois acaba tendo que pagar aí uma talalada de valor de seguro-saúde porque não sabia e acaba tendo que pagar aí dos meses passados, que eu esqueci como é que fala, mas é isso. Paga os meses passados. Tudo junto. E aí, falando aí trazendo um pouco da minha experiência, quando você tem um emprego meio período e você tem um Nebentätigkeit, um Nebenjob, né? Que você você trabalha em um lugar e você também é dono de uma empresa, você pode continuar com o seguro saúde pela empresa. Então, você paga ali o 7%, que é o 7,3% deduzido do seu salário. A empresa onde você é contratado e trabalha meio período paga o outro 7,3% e você tem ali a sua empresa que você aí não precisa pagar por conta própria o seguro-saúde. Mas isso só é válido se você ganha mais com o seu Hauptjob, por isso que o nome inclusive Hauptjob é o seu trabalho principal. Se você ganha mais lá na empresa que você é contratado e você é obrigado a ganhar menos na empresa, na sua empresa. Se você começa a ganhar mais pela sua própria empresa, aí você começa a ter que pagar o seu próprio seguro-saúde. E aí essa regra aí de que a empresa pode pagar não vale mais.
Próxima pergunta, é verdade que não pode trocar o seguro-saúde? Então tem uma coisa disso aí, né, que não pode trocar o seguro-saúde. O que acontece? Então existe um período que você tá ligado pelo seguro que você contratou. Esse período é chamado de Kündigungsfrist aqui na Alemanha, que é um período que você não pode cancelar. E esse período é de 12 meses. Até o ano passado era 18 meses e a partir de 2021 é 12 meses. Então você precisa ficar com o seguro por 12 meses e aí você pode trocar por outro. A questão que a gente escuta muito que não pode trocar de seguro é quando você sai de um seguro legal e vai para um privado. O que acontece? Você ganha aí mais que os 64.350 euros por ano e aí você decidiu, eu não quero mais um seguro legal, eu quero agora fazer um seguro privado, porque eu acho que vai ser melhor agora, eu vou acaba que o meu 14% de salário é muito alto a partir desse valor, e eu vou conseguir um serviço muito bom com um seguro saúde privado, pagando menos que isso. Então eu decidi mudar para um seguro privado. Eu só posso, nesse caso, se eu ganho mais do que esse valor, né, esse valor limite ali de 64.350 euros por ano, eu só posso voltar para o seguro legal a partir do momento que o meu salário reduzir de novo para menos do que esse limite. Então, a partir do momento que eu ganho mais que isso e eu decido sair do seguro legal, eu não posso mais voltar. Então, lembra que lá no começo eu falei que existia 3 tipos de adesão para os seguros? A adesão obrigatória, que é ali para quem ganha entre 450 euros por mês e 64.350 euros por ano, né, que dá ali 5 mil e pouco por mês. Essas pessoas nesse range aí de salário, de renda, elas precisam estar num seguro legal, seguro saúde legal. Então, por isso que chama adesão obrigatória, porque elas precisam estar no seguro saúde legal. Para quem ganha mais do que esses 64.350 euros por ano, ela tem uma adesão voluntária, porque ela pode continuar no seguro saúde legal ou, se ela quiser, ela pode trocar para um seguro saúde privado. Então, é uma adesão voluntária, ela pode escolher qual dos dois ela quer. Quem tem direito a essa adesão voluntária também são os autônomos, eles podem decidir se eles querem ficar num seguro legal ou num seguro privado. E, se eu não me engano, os funcionários públicos também, que eu achei que eu tinha notado aqui nas minhas pesquisas, porém eu achei que não ia ser interessante para falar e acabei não anotando. Eu anotei aqui, que é o que eu vou ter certeza para falar agora, que são as pessoas que ganham mais do que 64.350 por ano, e os autônomos, eles têm essa adesão voluntária, então eles podem escolher entre um ou outro. A próxima pergunta é sobre a disponibilidade dos médicos. Eles tinham disponibilidade tipo no Brasil, que depende de qual seguro, qual plano de saúde você tem, e aí você consegue horário para logo ou para muito depois? E o atendimento, se muda ou não muda? Então, existem várias pesquisas aqui na Alemanha de que muda não necessariamente o atendimento, mas a espera por uma consulta. Principalmente, não necessariamente em médicos de família, mas em médicos especialistas. Então, se você precisa de um ginecologista, ou se você tá com algum problema nos ossos e você precisa de um... Como é que é o nome do médico dos ossos? Esqueci. Gente, eu esqueci de todas as possíveis medicinas na minha cabeça. Não vem nenhum outro especialista na minha cabeça nesse momento. Que raiva. Só que eu tenho que falar. Tá, enfim. Ou enfim, se você precisa de qualquer outro especialista, tem aí uma média, foi feita uma pesquisa aqui na Alemanha, e quem é segurado por um seguro de saúde legal, normalmente espera cerca de 3 meses para conseguir uma consulta. E isso é um pouco mais que o dobro do que quem tem um seguro privado. Então, quem tem aí um seguro privado espera um pouquinho mais de um mês, e quem tem um seguro legal espera mais ou menos 3 meses para conseguir uma consulta com um médico especialista. Isso é uma média, tá? Não é uma regra, é uma média. E aí, sobre o atendimento, eu não achei nenhuma pesquisa que falasse sobre isso, mas eu vou falar sobre a minha experiência, que só até agora tive seguro legal aqui na Alemanha, e eu acho algumas consultas muito curtas. Por exemplo, o de ginecologista são 15 minutos de consulta, tipo, eu acho um período muito, curto de tempo para uma consulta. A médica de família, se eu não me engano, também são 15 minutos. Mas tirando isso, eu nunca achei que eu fui maltratada ou que me atenderam com muita pressa. Bem pelo contrário, eu acho que os médicos que eu tenho, pelo menos, eu sinto que eles me dão bastante atenção enquanto eu tô lá. Esses 15 minutos são muito bem aproveitados.
Outra pergunta foi qual é o melhor seguro e o que cobre o seguro. Essa pergunta eu não vou responder, eu vou deixar aqui embaixo alguns sites para vocês compararem. Como eu falei, o seguro vai depender muito de você, da sua situação, das doenças que tem na sua família, das suas predisposições genéticas, da doença que você já tem. É disso que vai depender o que você precisa em um seguro de saúde. Então eu vou deixar aqui embaixo alguns sites para você comparar os seguros de saúde, você ver o que eles oferecem, você vê os valores deles e aí você pode decidir por conta própria o que é melhor no seu caso. Outras perguntas foram referentes aos dependentes, então maridos que vêm para cá trabalhar e as mulheres, como é que fica a questão do seguro ou vice-versa, mulheres que vêm para cá trabalhar e, enfim, como é que fica essa questão dos parceiros. E sim, vocês entram como dependentes, então quem não trabalha ou quem ganha até 450 euros por mês ou para filhos de até 18 anos, você entra como dependente no seguro saúde do familiar que trabalha. A única questão aqui é que para o seguro saúde legal, os dependentes são gratuitos, você não paga nada mais porque você tem um dependente ali no seu seguro saúde. Já para os seguros privados, você precisa pagar uma taxa extra pelo seu dependente. E aí tem que ver se vale a pena pagar essa taxa ou se é melhor logo de uma vez você pagar a taxa mínima do seguro, que é aquela mesma para os autônomos de 167,79 euros por mês. Numa dessa compensa, dependendo do seguro privado e do custo adicional que isso vai ter para dependente. Outra pergunta foi como funciona a questão dos check-ups. Aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. O Brasil é muito bom de prevenção de doença, de preventivo. Aqui na Alemanha, por exemplo, o que está previsto em lei, o que é direito de todo cidadão que tem o seguro saúde legal, é um check-up a cada 3 anos, a partir dos 35 anos. Então, pessoas com menos de 35 anos, teoricamente, não tem, né, na lei, não tem nenhum direito de fazer check-up anual ou, enfim, a cada 3 anos, como é a lei aqui. Mas aí é claro, se você tem alguma doença, se você tá se sentindo fraco, se você tá se sentindo triste, se você tá com algum problema aí que tá acontecendo, você vai se consultar com o seu médico de família, você pode fazer uma consulta com ele, o momento que você quiser, e aí você relata essas coisas pra ele e o seu médico vai provavelmente pedir, se você tá com algum problema, vai pedir um check-up. Então, não é porque não tá previsto em lei que você não vai conseguir nunca fazer um check-up. Para alguns médicos é difícil, alguns médicos realmente esperam que você tenha um super problema para fazer um check-up. Por isso que eu acho muito importante ter um médico de família aqui na Alemanha. Eu acho que essa regularidade de você ter um médico que te conhece os teus problemas, você anota tudo que você precisa falar para ele toda vez que você vai, do que realmente você tem sentido, eu acho que tudo isso ajuda você a ter um bom atendimento médico aqui na Alemanha. E sobre essa questão do que está incluso, os check-ups, o que está incluso no mínimo ali do seguro saúde legal, eu vou deixar um link do governo aqui embaixo que fala certinho o que está incluso, porque tem coisas inclusas a partir dos 50 anos, tem coisas inclusas a partir dos 40, dos 45, dos 35, então eu vou deixar aqui embaixo e aí você pode ver o que está incluso a partir de cada idade. Gente, vou responder a última pergunta, vou deixar algumas aqui, porque senão esse vídeo vai ficar assim com 3 horas respondendo essas perguntas sobre seguro saúde, sobre a questão de como achar médico que fala inglês, como achar médico que fala português, como achar médico que atende pelo seguro saúde legal. Eu vou indicar 2 sites, um é o Doctolib e o outro é o Jameda, ou Yameda em alemão. Eu vou deixar os links aqui embaixo também. Neles você pode colocar a cidade que você mora, você pode até colocar o CEP onde você mora para procurar na sua região mesmo. Você coloca ali a especialidade do médico que você procura. Então, por exemplo, se você quer um Hausarzt, né, um médico de família, ou se você quer algum médico especialista de alguma coisa, você coloca ali no filtro. E aí você pode colocar também se você é segurado por um seguro privado ou por um seguro legal. Então já vai mostrar os médicos que atendem nesse seguro que você tem. E você pode colocar o filtro também do idioma, inclusive. Então se você quer ali um médico que fale, eu quero que fale inglês, espanhol ou português. Então você coloca ali nos filtros e vai mostrar pra você quais são as opções. Inclusive, se você tem pressa, dá até pra colocar que você aí quer uma consulta logo nos próximos dias. Tem como filtrar isso ali nesses sites também. Então eu recomendo bastante, dá pra você marcar online, porque aí inclusive foi uma das perguntas, como ir num médico
sem falar o alemão. Tem vários médicos aqui que falam espanhol, que falam português, inclusive, que falam inglês. Então eu acho que ir no médico, a comunicação com o médico em si, eu acho que ela não é tão complicada. Mas é bem difícil uma recepção de consultório médico que fale outros idiomas. Gente, é muito difícil. É incrível isso. Aí você liga para marcar uma consulta e você não consegue se comunicar, você não consegue entender porque não se fala outro idioma na recepção do consultório. Então isso é um pouco complicado, mas existem esses sites, tem vários médicos aqui que inclusive tem no próprio site uma maneira de marcar horário online já ali pelo site mesmo. E esses sites que eu indiquei aí, o Doctolib e o Yameda, eles são sites que também você pode marcar as consultas ali pelo próprio site mesmo. Então fica bem complicado e tira essa coisa aí de ter que ligar para marcar a consulta. Pessoal, tinha várias outras perguntas que vocês mandaram aqui, mas assim, eu já estou até com a garganta seca de tanto que eu falei. Eu espero muito que tenha ficado claro, porque eu falo. Eu quero deixar tudo da forma mais didática possível, mas eu espero que tenha clareado para vocês. Se vocês têm ainda alguma dúvida, deixem nos comentários aí embaixo. E de repente, se surgirem muitas dúvidas, a gente pode até fazer uma live para conversar um pouquinho mais sobre isso, por mais que eu não seja uma expert, mas para clarear um pouco as dúvidas de vocês, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Ou quem sabe fazer um vídeo parte 2 de Q&A com relação a seguro-saúde aqui na Alemanha. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, manda para todo mundo que tem várias dúvidas sobre seguro de saúde aqui na Alemanha. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!